Bomba agora! Bastidores indicam que a pressão aumentou e um possível acordo entrou em discussão, envolvendo o Alexandre de Moraes e o Lula. A hipótese é que o Alexandre de Moraes tinha concordado em renunciar ao seu cargo, mas agora ele deu para trás, irritando o centrão e a esquerda. E meus amigos, muita coisa pode começar a acontecer a partir de agora. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor, é um grande prazer ter vocês aqui nesta manhã de terça-feira, dia 30 de dezembro. É muito importante que vocês me ajudam a compartilhar, tá bom? Mande nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook e também, depois que você assistir todo esse vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião, seu posicionamento. Notícia de última hora foi confirmada. Algo muito grande acabou de acontecer, e você vai ver todos os detalhes. Vamos para o vídeo. O que você pensa sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, tá bom? E também mande aqui de qual cidade você está nos assistindo, que é muito interessante saber de qual parte desse Brasilzão ou do mundo todo, né, que você está. É muito legal. E claro, se inscreva aqui nesse canal para você não perder nenhuma notícia atualizada. E pessoal, sem mais enrolações, já vamos vir aqui direto para as principais informações. Meus amigos, a semana está pegando fogo e podemos ter sim uma grande reviravolta lá em Brasília. Olha aí. E talvez o Lula, o governo Lula ali, o pessoal da esquerda, gostaria que o Alexandre de Moraes renunciasse. Por quê? Porque parte do Centrão prefere o Pacheco como ministro. E aí você resolveria um problemaço para o Lula em relação ao Alcolumbre e ao Centrão. Só que olha a situação que o Moraes fica. Pô, eu vou perder o cargo de ministro do STF e ainda vou perder o banco de onde eu ganhava dinheiro? Entendeu? A situação dele fica muito ruim. Então, não posso. Então talvez ele tenha até concordado com isso, mas no momento que ele viu que ele ia ficar sem nada, talvez ele tenha dado para trás. E isso não agradou a esquerda, e isso não agradou parte do Centrão também. Os últimos acontecimentos mostrando ao povo brasileiro, através dos programas tradicionais da imprensa brasileira, em todos os meios de comunicação, os fatos que trouxeram a liderança da oposição nesse momento de recesso parlamentar, que suspendemos. Não é o Congresso que suspendeu, é a oposição que suspendeu momentaneamente para estarmos aqui apresentando, já informei aí, já dei o processo de impeachment contra o ministro Moraes pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país é alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Porém, esse é um quanto diferente. Essa questão do Master abalou a República Federativa do Brasil em todos os setores, como os senhores estão divulgando diariamente. Como a jornalista aqui, que eu quero cumprimentar a todos vocês, independentemente de posições político-partidárias, que está sendo bastante agredida, atacada, a senhora Malu Gaspar. Eu presto toda a nossa solidariedade a ela, que eu jamais imaginaria que ela seria tão atacada como ela está sendo, para vocês observarem a situação que o Brasil se encontra. Então, estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna. E é importante a presença do senador Magno Malta aqui, é o que representa a nossa Casa Alta. Infelizmente não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com união e pressão do povo brasileiro poderemos chegar a esse número, como chegamos a 41 assinaturas, também contra o mesmo ministro. Infelizmente alguns tiraram por conta de pressão, mas conseguimos pela primeira vez na história do Senado Federal o número de 41 assinaturas de senadores. Então, esse processo de impeachment, como vocês estão aí com as gravíssimas acusações, estamos aguardando mais assinaturas de senadores e de deputados federais. O deputado Marcel já chegou? O deputado Marcel também solicitou para que possamos estender esse prazo e termos mais assinaturas
A nossa meta, como liderança da oposição, é ultrapassar o maior número já existente na história da República Federativa do Brasil, que é mais de 150 deputados federais e mais de 40 senadores da República. Vou abrir as perguntas, qualquer pergunta, fiquem à vontade, posteriormente que os parlamentares falarem nesse momento difícil da nossa República. Deputado Sargento Farruq, que vai pegar um voo agora de 15 para as 6. Vossa Excelência utiliza a palavra. Boa tarde a todos. O momento que o Brasil vive é gravíssimo. As denúncias são gravíssimas contra um ministro da Suprema Corte. Nós não podemos ter ninguém. A política muda o tempo todo, e muitas decisões importantes acontecem longe dos holofotes. Entender o contexto por trás dos fatos é essencial para acompanhar o que realmente está em jogo. Veja agora a próxima notícia. Ninguém intocável no Brasil. Deputados e senadores não são intocáveis, responderam procedimentos. E por que é que ministros do STF são intocáveis? Precisam ser investigados com todo o direito de defesa, mas é preciso investigar. É preciso que nós vamos às entranhas dessa denúncia, ver o que está por trás disso. É muito grave um ministro da Suprema Corte ter agido, ter advogado, podemos dizer assim, para um banco particular. É perigoso para o sistema financeiro. Proteger quem? A esposa que tem um contrato de cento e tantos milhões com esse banco, um contrato que todos os especialistas em advocacia, do meio jurídico, sabem que é um contrato superfaturado, um contrato que se pagasse um valor desse, seria para a pessoa ser responsável, para o escritório ser responsável por todo o jurídico da empresa. Não é o caso do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí chegam denúncias de uma repórter, de uma pessoa que está investigando e diz que tem fontes, tem denúncias, tem pessoas que denunciaram de que o ministro, por várias vezes, tentou interceder junto ao presidente do Banco Central, em benefício do Banco Master. Nós precisamos investigar, doa a quem doer. Nós já tivemos no passado denúncia contra o ministro Toffoli de que teria pego 50 mil do ex-governador do Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo. Vamos passar o Brasil a limpo. A oposição está aqui hoje para tentar passar o Brasil a limpo. Força e honra! Quem tem interesse nessa partida para cima do Alexandre de Moraes, né? Todo mundo falando tanto em várias hipóteses, né? Você tem, vamos derrubar mais um ministro, porque aí a gente encaixa o Rodrigo Pacheco, além do já indicado Jorge Messias. Vamos derrubar o Alexandre de Moraes, porque isso faz parte do acordo com o Trump. Vamos inventar uma cortina de fumaça para pararem de falar do filho do Lula ligado à fraude do INSS. E aí? O Alexandre de Moraes já cumpriu o papel dele, ele não é, na verdade, um petista, ele não é um cara ligado historicamente à esquerda, socialistas e comunistas, ele é um centrão, ele é um PSDB, então vamos descartá-lo agora, porque ele já fez o que a gente precisava que ele fizesse, e a partir daqui ele pode atrapalhar. Eu queria ouvir, o que vocês acham disso tudo? Aqui estamos na especulação mesmo, né? Não tem nenhuma informação de bastidor. Mas a questão, para mim, o Centrão ele não é um bloco único. Você tem vários blocos dentro do que a gente chama de Centrão. O que estava todo mundo de acordo, todos os blocos do Centrão e mais a esquerda, era que o Bolsonaro precisava ser parado. Isso daí, para mim, está muito claro que todo o sistema convergiu em relação a isso. E todo mundo passou pano para Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele estava indo atrás do Bolsonaro, ele queria Bolsonaro preso. Lembra que teve aquela fala, acho que do Eduardo Talhaferro, né, que o Moraes dizia que o Bolsonaro acabou com a vida dele, ou seja, ele tinha uma vingança pessoal em relação a Jair Messias Bolsonaro.
Então, no momento em que ele faz isso, ele meio que cumpre, tá, aquilo que agradava a todos os blocos. E aí é que eu acho que começou a divisão. Bem, primeiro ponto que eu acho que faz pensar. O Lula e a esquerda conseguiram, com alguns blocos do Centrão, conseguiram reverter a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Aí você pensa, pô, mas que loucura. Como é que o Lula tira a Magnitsky do Alexandre de Moraes, 2 semanas depois, ou menos, agora não lembro exatamente a quantidade de dias que passou, toda a imprensa financiada pelo governo Lula está batendo no Alexandre de Moraes pedindo impeachment. Porque agora tem até cronologia da CNN, da Globo News mostrando, né, escândalo do Banco Master publicado, oposição pede impeachment de Moraes. Isso nunca tinha acontecido antes. Tá? Então, para mim, aconteceu algo ali no meio entre a suspensão da Magnitsky e as denúncias do jornal. Eu posso supor, tá? Que você pode discordar de mim, que havia algum acordo. Parte do acordo era, olha, a gente tira a Magnitsky de você e você faz alguma coisa pra gente. Eu posso supor também que talvez o Lula, o governo Lula ali, o pessoal da esquerda, gostaria que o Alexandre de Moraes renunciasse. Por quê? Porque parte do Centrão prefere o Pacheco como ministro. E aí você resolveria um problemaço para o Lula em relação ao Alcolumbre e ao Centrão. Porque ele poderia botar o Messias, que ele quer botar, e colocaria o Pacheco no lugar do Alexandre de Moraes, agradando essa ala do Centrão que quer o Pacheco. Só que olha a situação que o Moraes fica. Pô, eu vou perder o cargo de ministro do STF e ainda vou perder o banco de onde eu ganhava dinheiro? Entendeu? A situação dele fica muito ruim. Ele falou, não posso. Então talvez ele tenha até concordado com isso, mas no momento que ele viu que ele ia ficar sem nada, talvez ele tenha dado para trás. E isso não agradou a esquerda e isso não agradou parte do Centrão também. Tá? Isso aqui tudo é tudo especulação, você pode discordar de mim. Estou falando a partir do que eu estou vendo que aconteceu alguma coisa. Não é possível que você tenha um dia o Lula dividindo o púlpito com o Alexandre de Moraes no SPT News, comemorando a reversão da Magnitsky, que foi um trabalho de meses, também do governo Lula, tá? E de repente eles acionam todos a parte da imprensa financiada por eles para derrubar o Alexandre de Moraes. Alguma coisa aconteceu entre esse ponto A e ponto B. O que aconteceu é o que a gente está especulando aqui agora. Eu acho que faz sentido de que talvez eles tivessem acordado do Alexandre de Moraes renunciar e dar lugar para o Pacheco. Só que perder o cargo de ministro da STF e perder ainda o banco, que era o banco que o financiava, fica uma coisa, o Alexandre de Moraes fica numa situação muito ruim, e eu acredito que ele não está aceitando isso, e aí a gente vai começar a traçar quem está do lado do quem. O que parece? Parece que o Gilmar Mendes está se posicionando ao lado do Alexandre de Moraes. Foi o único ministro que o defendeu publicamente. O Dias Toffoli, com essa cariação, ele também, de certa forma... Mas calma. O Dias Toffoli, para mim, foi o Gilmar Mendes que mandou o Dias Toffoli fazer o que ele está fazendo, assumir, né? Por quê? Porque ficaria muito ruim se o Alexandre de Moraes assumisse. Concorda comigo? Imagina se o Alexandre de Moraes assumisse essa questão da liquidação do Banco Master depois de todas essas denúncias da velha imprensa. Ficaria muito ruim. Então, o Gilmar Mendes, para mim, acionou o Dias Toffoli para fazer, mas quem estaria mandando, tá, na condução desse processo é o Alexandre de Moraes. E é por isso que essa cariação é maluca. Porque é bem o tipo é bem a maneira do Alexandre de Moraes agir. Lembra quando eu te falei da cariação lá na tua casa? Você falou, mas não faz sentido. O até achou estranho. Falou, não, você deve estar vendo uma coisa errada. A cariação entre uma pessoa e outra. Eu falei, não, a cariação aqui está sendo entre o cara do Banco Master e o cara do Banco Central. E o cara do BRB. É completamente irregular. Agora, esses apoios, realmente, são só dos três, né? Gilmar Mendes vem a público. Agora, o que vem a público não quer dizer que é o que esteja sendo falado nos bastidores.
Gilmar Mendes é quem deu o aval para o Alexandre de Moraes cometer todas aquelas arbitrariedades na época eleitoral contra o Bolsonaro. E aqui eu não estou nem falando das urnas, estou falando de todo o procedimento eleitoral. Se legislar, nem o legislativo pode legislar em ano eleitoral. Tem o princípio da anualidade, né? Tem que esperar um ano para valer os dispositivos que você edita. Não. O TSE legislava a todo momento, perseguiu o Bolsonaro podia discursar, não podia falar, o discurso da ONU não pôde ser colocado, ele não pôde fazer entrevista no Palácio do Alvorada, acabaram com o Bolsonaro nas eleições, fora as urnas eletrônicas, né? E aí o Gilmar Mendes que deu esse aval para o plenário do TSE validar todas as decisões do TSE. Então ele era um arauto do Gilmar. E quem salvou o Toffoli quando a Lava Jato chegou no Toffoli foi Alexandre de Moraes. Então os três ali estão unidos em se defender e nesse poder absoluto. O problema é que o sistema começou a se mexer contra o que está acontecendo. O poder se tornou tão absoluto com essas pessoas, é arbitrário, que pode se voltar contra as outras pessoas que mandam no sistema, as oligarquias, da Faria Lima, de comunicação, o próprio PT e o Centrão sendo acusado de corrupção. Então, está naquele momento de que, se a expectativa aparece um escândalo desse, um enriquecimento que todos sabem que é fraudulento, é conflito de interesse, aparece um escândalo desse, é o momento que se pode descartar esse instrumento que era bom para o sistema antes. E aí, quando se torna favorável, a coisa começa a crescer. Será que eu não acredito que vai ter um acordo com o psicopata. O psicopata não vai largar o poder, não vai mesmo. Mas quando se pode estancar essa sangria, como esses canalhas sempre colocam, e ainda ter mais uma vaga para o Lula indicar um Rodrigo Pacheco, que se diz amigo, todos são amigos naquele momento ali, né? Na parcialidade do poder, né? Quando escureci lá também, pronto, não era só contigo, não. Voltou. Quando o resultado pode ser positivo para eles, eles vão descartar. Isso aí é só quem estuda história sabe disso. A roda gira. A mitologia grega, quem não se lembra, Cronos devorou seus filhos. Tem uma pintura de Goya que mostra a brutalidade. É exatamente o que o sistema faz. É isso aí. Se utilizou ali do Alexandre de Moraes, um canalha arbitrário, prendeu quantas pessoas com 14 a 17 anos para chegar em Bolsonaro e aliados sem crime nenhum, para destruir essas pessoas, para prender, calar e matar. Esse sistema se aproveitou disso. E agora que o sistema não precisa dessa pessoa, porque criou um monstro, pode se voltar contra eles, o sistema está querendo tirá-lo. A gente vai assistir de camarote aqui, essa canalice, que se quebrem, se matem entre eles aí, se for melhor para a gente chegar e demonstrar o que é melhor para o Brasil em 2026, para presidente em 2027. Olha, uma pergunta que muita gente me faz é assim: se o Moraes ficar enfraquecido, se o Moraes cair, se botarem o Moraes debaixo do tapete, o STF vai sossegar ou a gente terá um novo carrasco dentro do STF? Vamos falar disso. O STF vai sossegar, o STF vai abrir mão do seu poder. Então, se o Moraes cai ou se o Moraes é colocado de castigo, vamos dizer assim, pelos próprios ministros, pelo regime, pelo sistema, o STF voltará a ser uma corte? Ele voltará ao normal? Ele não voltará a ser uma corte de justiça nunca. É bom que se diga. O STF está, infelizmente, condenado nos próximos anos e décadas a ser o que é. E a grande prova é o Banco Master. Foram lá, fizeram o que fizeram com o bolsonarismo e aí ficaram pedindo, olha, agora ele volta ao normal. Volta ao normal, a gente está vendo o escândalo do Banco Master. Não tem volta, é muito dinheiro envolvido, é muito poder envolvido, é muita coisa para que o STF volte a simplesmente... Não, agora a gente vai ser só juiz. Agora a gente vai ser só juiz, agora a gente vai ganhar apenas como juiz, agora a gente não vai dar palestra, agora a gente não vai fazer evento, agora a gente não vai participar da vida política. Não existe isso. Não existe. Você é humano isso. Se você entrega a alguém um poder desmesurado, essa pessoa não volta ao normal. Não tem como você chegar, por exemplo, para um ditador,
Tá? Não tem como você chegar para o Maduro, vamos usar esse exemplo, e falar assim, olha Maduro, agora você vai ser presidente. Agora você pode voltar e você vai ser só presidente, tá? Então não tem mais luxo, não tem mais poder excessivo, você não pode mais fazer o que quer, ele não volta ao normal. Se o ser humano é desajustado do ponto de vista do poder desmesurado, ele não volta nunca mais ao normal. Ou você corta na raiz, ou você nunca mais corta. O STF não vai voltar ao normal. A chance da gente ter um STF que volte ao normal é ter outro STF, é ter uma composição que daqui para frente tenha pessoas com uma outra cabeça, com outro conhecimento, que é mais técnico do que político e assim por diante. Nós não estamos construindo isso. Vamos colocar mais uma pessoa política lá, que é o Messias. Então, esse STF não vai voltar ao normal. E se ele não vai voltar ao normal, quem vai ser, então, quando o Moraes cair? O novo Carrasco. Porque se o Moraes cair, não vai ser porque o Moraes está fora da casinha, vai ser porque o Moraes apareceu demais. Vai ser porque o Moraes deu muita bandeira. E aí o próximo que vai surgir, o próximo Carrasco, eu acho que um grande nome, né, é, sem dúvida alguma, o Dino. O Dino me parece ser claro. Muita gente pode dizer assim, ah não, se o Moraes cair ou for posto de castigo, quem vai ficar no lugar dele é o Gilmar. Né? O Gilmar é a cabeça e o Moraes é a caneta, mas o Gilmar é um cara de bastidores. O Gilmar não é alguém que apareça ou gosta de aparecer. Ele é o político das costuras, você entendeu? Ele não é a pessoa que põe a cara. O Dino é. O Dino é. O Dino é. E tem que ser alguém ali daquela primeira turma, porque aquela primeira turma que é ali que a coisa rola, você entendeu? É ali que a política é feita. E desses todos que lá estão, né, o que tem mais perfil combativo, o que tem mais perfil de confronto, o que tem mais perfil de enfrentar é o Dino. Vai ser muito provavelmente ele o substituto do Moraes. E vou dizer, é uma pessoa bastante autoritária. A chance de ser até pior do que o Moraes não é pequena. Vamos aguardar. Existe um plano diabólico para salvar o Banco Master e enterrar as investigações lá no STF. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Nos bastidores do poder em Brasília está sendo cozinhado um plano absolutamente diabólico para repetir o que os grandes corruptos conseguiram na Lava Jato. A mais absoluta impunidade. Mas agora no caso do Banco Master. Quem trouxe todos os detalhes desse plano diabólico e mirabolante, mas que tem muita chance de dar certo, foi a Malu Gaspar na coluna dela do Globo. E eu prometo pra você que até o final desse vídeo você finalmente vai entender os movimentos do Dias Toffoli nesse caso até agora. Bora lá então? Olha aí comigo. Master, a cariação de Toffoli ajuda plano da defesa para desmontar a investigação de fraude. Depois de conseguir o envio da investigação sobre o Master para o STF e a decretação de sigilo absoluto no caso, que foram duas decisões aí absurdas, a gente sabe, já falamos disso em outros vídeos, a próxima etapa da estratégia de defesa do banco já está em andamento. O objetivo agora é minar a credibilidade do Banco Central e desmontar o trabalho que levou à liquidação do Master para revertê-la e, no limite, olha isso aqui, ó, e no limite, quem sabe até receber algum tipo de ressarcimento. Gente, isso aqui é 100% o manual dos investigados da Lava Jato. Tentar anular o caso com o Toffoli, exatamente com ele, e receber de volta o dinheiro que roubaram. O que eles vão fazer agora é inverter o jogo, é desqualificar o trabalho técnico do Banco Central e ainda tentar arrancar o ressarcimento, como se o Master fosse a grande vítima e não todos nós. Segue aqui comigo, ó, que tem mais. O plano já foi desenhado pelos advogados do Master nas manifestações feitas tanto ao próprio Supremo como ao Tribunal de Contas da União, no processo em que o ministro Jonathan de Jesus pediu esclarecimentos ao Banco Central sobre a decisão extrema de liquidar o Banco do Vorcaro. Para que o estratagema dê certo, porém, é preciso criar fatos para justificar uma decisão do Toffoli contra os diretores e técnicos do Banco Central. O histórico do ministro autoriza a supor que ele tem chance de prosperar. Vejam, gente, a genialidade do plano. Os defensores do Master, eles não estão reagindo aos fatos e às investigações. Eles estão sendo estratégicos, eles estão bolando ali um plano baseado no histórico do relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Vamos lembrar que a Lava Jato ela não foi anulada por nada que ela fez de errado, mas pelo que ela fez de certo, por conta de quem atingiu, das alianças poderosas dos investigados e réus. Aí o STF transformou investigadores em investigados e livrou os réus.
Eles estão olhando então para o passado e vendo o que deu certo, qual o tipo de jogada e atacando todos esses mesmos flancos com uma ajudinha, é claro, do próprio Toffoli. Desde que embarcou no jatinho de um amigo empresário, junto com o advogado de um dos investigados, no caso, para ir a Lima assistir a final da Libertadores, o Toffoli vem seguindo à risca o script da defesa. Gente, tá falando que o juiz está seguindo o script da defesa. Nos últimos dias, ele já negou tanto o pedido da PGR como do próprio Banco Central para suspender a cariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. E a Malu Gaspar, ela desencavou aqui novas informações que são bem importantes. Primeiro, o Ailton Aquino, ele era visto dentro do Banco Central como um aliado do Master. Importantíssimo você entender isso. Vou repetir, Ailton Aquino, que é o técnico do Banco Central, que vai estar na cariação, que é vista como uma intimidação do Banco Central, esse técnico do Banco Central era visto dentro do Banco Central como um aliado do Master. 2. A decisão de liquidar o Banco Master ela foi unânime entre os 8 diretores do presidente do Banco Central, presidente aí o Gabriel Galípolo, ou seja, foi uma decisão de toda a autarquia e não só da Ailton. Então por que estão chamando a Ailton e não os outros para essa cariação, hein? Ponto 3. Quem descobriu as fraudes bilionárias no Master foi um outro diretor do Banco Central, o Renato Gomes. Mas, estranhamente, veja só, o Toffoli não incluiu o Renato Gomes na cariação, e sim o Ailton. E mais, Daniel Vorcaro, dono do Master, ele só saiu da prisão por conta do quê? De um registro de uma reunião dele com Aquino, em que Vorcaro dizia que iria viajar para Dubai para encontrar possíveis compradores para o Master. Vocês perceberam como as peças elas estão todas ali se encaixando? O Toffoli ele vai ouvir amanhã na cariação não o diretor do Banco Central, que era contra as falcatruas do Master, mas sim um que era visto internamente como alguém favorável ao banco. E que pode dizer algo na criação que coloque em dúvida o trabalho técnico do Banco Central e que deixe os demais diretores na berlinda, ou então pode falar algo que favoreça o Master. Com o possível depoimento do Aquino, do Vorcaro e do ex-presidente do BRB nessa cariação aí, eles todos ali colocando em dúvida o trabalho do Banco Central, e vamos lembrar, o Vorcaro e o ex-presidente do BRB, eles têm todo o interesse em colocar em dúvida o trabalho do Banco Central, porque eles são aí potenciais investigados e potenciais investigados. O BRB estava indo comprar o Master, lembre disso. Então, com eles falando e colocando em dúvida o trabalho do Banco Central, vai ser a deixa que o Toffoli queria ou precisaria para salvar o Master com uma canetada. Ou pelo menos vai ser um excelente pontapé inicial de uma narrativa que pode levar lá. E com isso, muita gente vai respirar aliviada em Brasília. Inclusive quem tem mais de 129 milhões de motivos para se preocupar com esse caso. E para encerrar, eu quero agradecer demais você. Eu quero encerrar esse vídeo que você sinta agradecido, com um gostinho de agradecimento no seu coração. Muito, muito obrigado. Significa um mundo para mim ter você aqui nessa comunidade, buscando a verdade, defendendo a justiça, espalhando a nossa voz conjunta, depois que eles me silenciaram, caçando meu mandato, espalhando essa voz que nós temos em conjunto, sempre que você curte, sempre que você compartilha, sempre que você comenta, mas mais do que isso, sempre que você decide perseverar e não desistir da luta pelo nosso país. Pessoal, a coisa tá feia, por isso que eu peço a ajuda de vocês, tá bom? Me ajude a compartilhar aí, mandar esse vídeo para mais pessoas. É muito importante que a gente faça a nossa parte, né? Que é enviar as informações para mais longe, né? Fazer a nossa parte, que é de compartilhar. E olha só, pessoal, tem outra informação aqui que eu queria mostrar para vocês. O Toffoli também já está recuando. Eu falo, pessoal, muita coisa está acontecendo essa semana lá em Brasília. Olha só. A condução dos próximos passos da investigação sobre o Banco Master ficou, mais uma vez, no centro das atenções do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, relator do inquérito, decidiu recuar de uma determinação anterior e deixou sob responsabilidade da Polícia Federal a avaliação sobre a necessidade de uma acareação entre personagens chaves do caso. No início da tarde dessa terça-feira, dia 30, a Polícia Federal deve ouvir separadamente o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Apenas após a colheita desses depoimentos individuais é que a delegada responsável pela investigação do caso Master poderá decidir se haverá ou não um confronto direto entre os envolvidos. O representante do Banco Central, vale destacar, não é investigado.
Inicialmente, Toffoli havia determinado a realização imediata da careação. No entanto, na segunda-feira, o ministro reconsiderou a medida e optou por permitir que a própria Polícia Federal avalie se o procedimento é realmente necessário, a partir do conteúdo dos depoimentos. O ministro está completamente perdido. Então, como vocês sabem, né, ele tinha colocado no seu gabinete e tinha pausado as investigações, tinha decretado sigilo em tudo, era só ele e a sua equipe que ia investigar o caso. E aí ficou muito feio para ele. A gente veio denunciar aqui, né, quase todos os dias, e muitos outros canais, até a velha imprensa estava denunciando. Por quê? Pegaram um caso desse tamanho, envolvendo vários políticos e muito dinheiro, e iam blindar todos novamente. O povo brasileiro simplesmente surtou e não estava aguentando e ver isso acontecer, e se manifestaram, foram para cima, começaram a divulgar, começaram a compartilhar informações, e aí não teve como. O ministro teve que recuar e liberar para a Polícia Federal. Aí a gente tem que torcer agora para cair na Polícia Federal do bem, né? Porque a gente sabe que tem uma Polícia Federal aí do Alexandre de Moraes. Eles fazem tudo de acordo com o que ele quer. Então, tomara que esse caso caia com uma delegada aí realmente responsável, que trabalhe pelo povo mesmo. Eu falo assim, policial trabalhar pelo povo, por quê? Que é na questão de investigar sim os bandidos e colocá-los na cadeia. Tomara que isso aconteça o mais rápido possível. Queria perguntar para você o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. A gente viu que com um pouquinho que a gente já viu político envolvido, mulher de ministro envolvida, filho do presidente, né, o Lulinha lá envolvido, agora vai vir mais depoimentos. Queria saber o que você pensa sobre tudo isso, qual é a sua posição sobre esse assunto, e também, depois que agora você assistiu todo esse vídeo, né, comenta aqui embaixo também de qual cidade você está nos assistindo. É muito interessante saber de qual parte desse Brasilzão que você tá bom? E claro, se inscreva nesse canal para você não perder nenhuma informação. Vou agradecer novamente por você assistir até aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, e a gente se encontra no próximo vídeo. E antes de sair, fica o alerta. O que está acontecendo agora vai impactar diretamente o futuro do país. E muita coisa ainda está sendo escondida da população. Aqui no canal, nosso compromisso é trazer informação, análise e contexto, sem maquiagem e sem medo de dizer a verdade. Se você quer continuar bem informado, não saia sem se inscrever no canal. Isso fortalece o nosso trabalho e garante que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Deixe o seu like, porque ele ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam entender o que está realmente acontecendo. E ative o sino com todas as notificações, porque as próximas atualizações podem sair a qualquer momento. E quando sair, você precisa ser um dos primeiros a saber. Compartilhe esse vídeo, comente sua opinião e fique atento. Aqui, a informação chega primeiro.